Nesta semana, o Saber Direito é sobre o procedimento comum no novo Código de Processo Civil. O professor João Augusto Castro fala nas aulas sobre petição inicial, audiências de conciliação e mediação. Tudo isso e muito mais você vê agora. Olá, meus amigos. No Saber Direito dessa semana, nós cuidaremos de procedimento comum no novo CPC. Todos nós sabemos que a Lei 13.105 enuncia um novo Código de Processo Civil que entra em vigor já no dia 18 de março de 2016. Até essa data de entrada em vigor há uma polêmica aí, mas aqui na nossa interpretação, dia 18 de março de 2016, já com uma nova lei, um novo Código de Processo Civil. Bom, e o nosso assunto desses 5 encontros, dessas 5 aulas, é o procedimento comum no novo CPC. Nós dividiremos esse assunto segundo as fases do procedimento, né? Nós sabemos que há a fase postulatória, a fase saneadora do procedimento, a fase instrutória e a fase decisória. Então, cuidaremos nos 5 encontros do procedimento comum, desde a petição inicial até a sentença e coisa julgada que encerra o procedimento. Bom, mas até lá, eu queria te mostrar primeiro a estruturação desse código. Professor, como o código se estrutura? Qual que é a mudança nesse CPC no que atinge a estrutura? Vamos cuidar nesse primeiro encontro de uma estrutura do código, te demonstrar como fica a estrutura no novo CPC, para nós compreendermos o nosso objeto de estudo e, a partir daí, apresentar 2 princípios que eu reputo dos mais importantes para a nossa verificação de procedimento comum. E aí sim, daremos início à petição inicial e trataremos de emenda da petição inicial ainda na nossa aula número 1. Para a aula número 2, nós começamos a tratar de indeferimento, o Instituto da Improcedência Liminar, e aí, por diante, seguindo até sentença e coisa julgada na nossa última aula. É um prazer estar com vocês e vamos falar agora, olha só, de estrutura do novo código. Professor, eu sei que tem um CPC de 73, que é o Código Busaidiano, que me traz 1.220 artigos, esse código permanece assim. Pois é, doutores, o novo CPC é um código de 1.072 artigos. E diferente do Código Busaidiano, do Código de Processo Civil 73, ele é dividido em 2 partes, não em 5 livros, mas em 2 partes. Originalmente eu tenho uma parte geral e uma parte especial. A parte geral com 6 livros e a parte especial com 4 livros. Professor, por que é importante começar o estudo de um CPC, começar o estudo de um procedimento comum pela sua estrutura? Porque quando nós tratarmos de procedimento comum, eu tenho que entender em qual momento do código eu estou vivendo, em qual parte dele, em qual parte da estrutura do código eu estou estudando. Isso é muito importante. Aliás, lembro muito bem do meu início de estudo de processo civil. Parece que só começou a fazer sentido para mim quando eu aprendi a estruturar o código. Eu dividi o código de 73 em 5 livros e sabia qual que era o meu objeto de estudo. Isso facilita sobremaneira a nossa atividade. Tá legal? Então acompanha aqui, olha que bacana. Na parte geral nós temos 6 livros. Normas processuais civis, função jurisdicional, sujeitos do processo, atos processuais. Livro 5, tutelas provisórias. Talvez um dos livros mais importantes do novo CPC, que converge nesse livro toda a matéria de processo cautelar que nós tínhamos em 73, juntamente com a tutela antecipada. Então, dê uma atenção especial no seu estudo de novo CPC ao artigo 294 ao 311, que é o livro 5 da parte geral. Depois, formação, suspensão e extinção do processo. Essa é a nossa parte geral, os livros que compõem a parte geral. Bom, na parte especial, o professor fica parecendo o Código Civil, então, com parte geral, parte especial, parece demais, né? Nós temos a divisão aqui de códigos em 2 partes, nós nos acostumamos com isso no Código Civil, teremos de novo agora isso repetido no CPC. Uma divisão muito mais harmônica, uma divisão muito mais condizente com parte geral, parte especial, do que aquela que nós tínhamos em 73. Se nós pensarmos bem, em 73, muito daquilo que é tratado no livro 1 do processo de conhecimento é, na verdade, uma parte geral, não é isso? Litisconsórcio, atos processuais, função jurisdicional, competência, eram regras que hoje, no CPC de 73, são estudadas num processo de conhecimento. Mas, a bem da verdade, se refere a uma parte geral do código, não só ao processo cognitivo. O novo CPC pega toda essa parte que hoje era estudada como uma parte inicial do processo de conhecimento e concebe ela numa parte geral, dividindo em 6 livros que compõem essa estrutura. Bacana? Na parte especial, professor, como é que fica? Na parte especial, nós temos 4 livros.
Aqui não sofre muita alteração, você vai sentir falta de um livro. Quem conhece bem o processo civil de 73 vai sentir falta de um livro importante aqui. Olha só, na parte especial, livro 1, do processo de conhecimento e cumprimento de sentença. Livro 2, veja, olha o nome dele de novo, processo de conhecimento e cumprimento de sentença, quer dizer que o novo CPC cuidou de internalizar aquela disciplina de processo sincrético, que nós já tínhamos desde a Lei 11232 de 2005, e agora o CPC fez questão de manter isso a título de dar como rubrica do nome do livro 1, o nome processo de conhecimento e cumprimento de sentença. Um nome muito mais condizente com o processo atual, que não se encerra na dicção do direito, mas se encerra na satisfatividade do crédito exequendo. Pois bem, livro 1, processo de conhecimento, cumprimento de sentença. Livro 2, processo de execução, porque nós sabemos que ainda é muito importante um processo executivo autônomo para a satisfação do crédito exequendo, envolto num título extrajudicial. Livro 3, veja que interessante, do processo nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. Do processo no tribunal e dos meios de impugnação das decisões judiciais. O professor, então, tem um livro próprio para recurso? Pois é, nós não tínhamos esse livro, né? Se nós pensarmos no CPC de 73, no Código Busaidiano, a matéria de recurso era ainda tratada dentro do processo de conhecimento, como se recurso servisse apenas ao processo de conhecimento, o que não é verdade. No novo CPC, o livro 3 da parte especial cuida do processamento, do procedimento do processo nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. É ali um livro que aparentemente há muita alteração, uma vez que você se orienta pelo artigo 994 e não vai encontrar lá agravo retido nem embargo infringente. Mas se você tornar um pouco mais densa o seu estudo, a sua leitura, você vai perceber que o autor, que a parte, não perde em recorribilidade. O advogado no novo código não perde em recorribilidade. Ele pode até perder em número de recurso, mas tudo que era possível recorrer no antigo CPC continua sendo possível à luz do novo código. Às vezes não no mesmo recurso, mas a recorribilidade o advogado não perde. Bacana? Livro 4, que é o livro complementar, cuida das disposições finais e transitórias desse novo código. Tá legal? Entende isso? Então, nós começaremos o nosso estudo, e assim eu oriento vocês que se preparam para a prova do AB, se preparam para um concurso público, onde já cai o novo CPC. Você que está graduando num curso, que começou no antigo código e agora é surpreendido por um novo código. Comece o estudo do CPC a partir da sua estrutura. Comece pelo índice. Não tenha vergonha de começar o seu estudo de CPC pelo índice do código, dividindo ele na sua estrutura em duas partes, parte geral, parte especial, e a partir dali, desvendando livro por livro, de cada uma das suas partes. Bacana? Professor, tudo bem, mas o nosso curso não é procedimento comum? Não vamos começar? Vamos, mas olha só, ali nas normas processuais civis, nós temos um tratamento de 12 artigos iniciais que cuidam de normas fundamentais do processo civil. Normas fundamentais do processo civil nos 12 primeiros artigos do Código. Professor, princípios? Não, normas fundamentais, uma vez que ali nós temos um emaranhado de princípios e regras, então preferiram o nome normas fundamentais do processo civil. Bom, por normas fundamentais do processo civil, professor, o que eu tenho ali de importante para o meu estudo? No que diz respeito a procedimento comum, o que nós podemos nos orientar por esses 12 primeiros artigos? Pessoal, ali tem coisa muito bacana para estudar. Ali tem coisa muito legal. Olha só, muitas vezes o novo CPC vai dizer o óbvio. É óbvio dizer que o CPC, que o processo civil, se orienta pelo princípio contraditório. Isso é óbvio. Mas o óbvio, muitas vezes, o professor Freitas Câmara diz muito bem isso, o óbvio tem que ser dito. Se o óbvio tem que ser dito, esse novo código diz, olha, o contraditório tem que ser um contraditório efetivo. O novo CPC se pauta por um contraditório substancial, um contraditório efetivo às partes. Eu me lembrando aqui das minhas primeiras aulas de processo civil, eu lembro que na parte principiológica, eu aprendi que princípio contraditório era o princípio que garantiria a bilateralidade da audiência, que o juiz teria que ouvir as duas partes antes de proferir atos decisórios. Princípio do contraditório ou da bilateralidade da audiência. Verdade isso? É verdade.
princípio que garante que o juiz ouça as partes, que o processo se desenvolva por dialética e só a partir disso o juiz poderia julgar. Perfeito? Ou princípio da oitiva das partes, princípio da oitiva, princípio da audiência. Bom, e aí o professor pediu para que nós anotássemos informação mais reação. Contraditório garantiria a informação, que a parte fosse informada e teria a chance de uma ampla defesa. Informação mais reação. Mas muitas vezes o que acontece é que o juiz permite contraditório de maneira meramente formal. Eu dou à parte a oportunidade de ser ouvida, a oportunidade de se manifestar, mas não levo em conta a manifestação da parte. O novo CPC prega de maneira muito honesta, de maneira muito precisa, que o contraditório no novo Código é poder real de influência. Não é só a garantia de que a parte será ouvida e terá a chance de manifestar. É a garantia de que a manifestação da parte será levada em conta pelo juiz ao julgar. É a garantia de que as partes serão ouvidas quando do julgamento. Que as partes serão ouvidas e serão importantes na fabricação do ato decisório. E isso eu só tenho condição de participar, de saber que participei de maneira efetiva do contraditório, quando tudo o que eu disse durante o processo foi levado em conta pelo juiz ao julgar. Então, o novo CPC, quando trata de contraditório, diz no artigo 489, parágrafo 1º do CPC, 489, parágrafo 1º da Lei 13.105, que não se considera fundamentada a decisão quando o juiz não passar por todas as alegações expendidas pelas partes no curso do processo, ainda que apenas em tese elas sejam capazes de infirmar a decisão do juiz. Pois bem, olha que importante essa norma. Professor, mas isso é óbvio, o juiz tem que levar em conta o que as partes disseram. Mas não é tão óbvio assim na prática, doutores. Não é tão óbvio assim na prática que tudo que eu disse durante o processo será levado em conta pelo juiz ao produzir a sentença, ao produzir o ato decisório. Juiz, leve em conta. A parte tem que ser importante na produção do ato decisório. E ela só se sente importante, o contraditório dela só é efetivo quando todas as suas argumentações no curso do processo são levadas em conta, ainda que seja para serem refutadas, mas refutadas de maneira expressa, de maneira bem fundamentada no corpo da sentença. Então, o artigo 489, parágrafo 1º, é um dos artigos mais importantes, ainda que ele trate de fundamentação de sentença. É verdade, mas é um dos artigos mais importantes no que atinge a ideia do novo contraditório. É o poder que garante informação, é o princípio, que garante a informação, que garante reação, mas que garante também um poder real de influenciar na decisão do juiz. Bacana? Além disso, contraditório é um pouco mais que isso, professor? É o princípio também de vedação da surpresa processual. O contraditório veda que as partes sejam surpreendidas no curso do processo. O contraditório não permite a surpresa, que a parte seja surpreendida no decorrer do processo. Isso, artigo 9º e artigo 10 falam com toda precisão. Olha que importante esses dois artigos. Artigo 9º e artigo 10 do novo CPC. O juiz não poderá julgar sem dar à parte oportunidade de se manifestar. Ainda que se trate, artigo 10, ainda que se trate de matéria que o juiz possa conhecer de ofício. Ainda que se trate de matéria que o juiz possa conhecer de ofício, ele tem que dar à parte a oportunidade de participar do debate antes de decidir. Olha que importante. Juiz não decida de ofício. Ou se decidir de ofício, dê à parte a oportunidade de produzir, de participar dessa produção de decisão. Até então, nós entendíamos conhecer de ofício de maneira um pouco errada. Conhecer de ofício não significa conhecer sem contraditório. Conhecer sem oportunizar a oitiva das partes. Julgar de ofício significa julgar sem ser provocado. Mas isso não veda princípio do contraditório. Então, no novo CPC, ainda que se trate de matérias cognoscíveis de ofício, uma